e a segunda escola que eu queria desfilar na Marquês de Sapucaí não aconteceu, o segundo desenho meu, eu coloquei a Escola da República. Eu não quero ser irônico, se a gente perguntasse para o povo brasileiro o que é república, a maioria responderia no máximo que é moradia de estudante. Nós estamos longe de discutir o fundamento do poder, lamentavelmente. Agora, o ministro da Educação da República, Sueli querida, se chama Benjamin Constant. Aqui em Campinas tem rua, tem escola Benjamin Constant. Vocês que são de diversos lugares do país, eu acho que na cidade de vocês, a maioria delas tem uma rua Benjamin Constant, porque ele foi ministro da Educação do senhor Marechal Deodoro da Fonseca e depois Marechal Floriano Peixoto. E ele próprio, o que ele era? Professor? Não. Tenente-coronel do Exército Brasileiro, depois general, depois marechal. E eu peguei uma pérola dele, professora, uma pérola que eu coloquei no meu doutorado. O dia que ele tomou posse, ele fala mais ou menos isso: chega desse país de noviços. Ele era contra a igreja. Separamos a igreja do Estado, o imperador foi embora, não faremos um país moderno com súditos e fiéis, a igreja e o imperador. Agora enterramos a escola convento, e com a república a escola será o quartel da pátria. Agora vocês, maravilhosa observação, a gente pensou que estaria salva, piorou, porque agora veio uma escola que tem como modelo o quartel. E ele era positivista. Positivismo era uma filosofia francesa do Auguste Comte e Émile Durkheim, uma filosofia tão horrorosa que na França não passou de um arremedo, porque ela já achava o liberalismo avançado demais, reacionária, conservadora. Onde é que o positivismo pegou? No exército e na escola, porque o ministro era o mesmo, Benjamin Constant. Gente, o Benjamin Constant fez a primeira reforma, tirou todos os dias santos, que ele era contra a igreja, e colocou na escola datas cívico-patrióticas, disciplina militar, parada militar, ordem do dia, posição marcial, hino nacional, todas essas coisas. Foi ele que começou. Colocou coisas tão tristes na escola que a gente não tem noção, professores. Por exemplo, colocou dia da árvore. Dia da árvore num país que destruiu suas florestas, poluiu seus rios, não tem respeito ao meio ambiente, mata seus animais, né? Polui a cidade. Olha o Tietê, olha o Capivari. Agora, quem já leu o Oswald de Andrade, Suzana? Brasil, nome de vegetal, que não se encontra nem para remédio. Brasil, nome de árvore. Eu nunca vi o pau-brasil. Ai, ai, ai de mim. Um poema denúncia. Agora, no dia da árvore, para fazer uma festa hipócrita, todas as crianças têm que ir lá. A professora trazia uma árvorezinha na minha cidade, do sítio, né? Levava no fundo da escola, abria uma cova no chão, e eu com 8 anos e meio decorei: ó árvore, do seu caule extraímos as madeiras que temos em nossas casas. Ó árvore, a sua sombra nos protege. Ó árvore, os seus frutos nos alimentam. Ó árvore, nos seus galhos os passarinhos gojeiam. Ó árvore, como é bom que você exista para nós, né? E uma semana depois a árvore morria, porque ninguém lembrava de regá-la. Ato biológico básico. Nem eu. No ano seguinte a professora falava: acho que foi aqui que eu fiz o buraquinho, porque não tinha nada. O que quer dizer isso, professora? Que nós não temos um ethos ambiental, que o Brasil nunca aprendeu a respeitar o meio ambiente, porque matamos o respeito que o índio tinha e não aprendemos com o negro. E o português é um predador, o português é um traficante de gente, de especiarias e de minerais, né? Não tratou o país como civilização, mas como feitoria. Então o Brasil não tem o mínimo respeito à vida, à diversidade. Então, se a gente quiser uma escola nova, Arthur, ela vai ter que ter a pedagogia do respeito e a pedagogia da sustentabilidade. Essa microfranquia tem que ser original na produção da pedagogia da sustentabilidade. E sustentabilidade não é somente fazer festas chamadas fantásticas. Esses dias chegou um aluno meu, Sueli, fumando na minha frente. Puf, você não quer assinar carne na Amazônia? Eu falei: ó, vai cuidar primeiro do seu meio ambiente, depois você cuida da Amazônia, querida, né? As pessoas levam um susto. Ninguém acha que é ético, é somente festas grandiloquentes.
O que é uma escola sustentável, gente? É a professora que corta a cartolina, que mexe com massinha, que brinca com tudo, mas faltou 2 minutos para terminar a aula, ela diz: todo homem tem que pôr no lixo o lixo que produziu. Não precisa vir alguém da senzala limpar a casa grande. Cada homem destina o lixo que pode. A escola e a franquia do futuro tem que ter uma pedagogia do respeito, e não da disciplina, e uma pedagogia da sustentabilidade. Agora, outra festa que o Benjamin Constant colocou na escola: Dia do Livro. Outra hipocrisia. Dia do Livro num país que não lê, professores queridos, né? Gutenberg inventou a imprensa no século XV. O primeiro livro impresso no Brasil é do século XIX. É de 1811, 3 anos depois que a família real fugiu para cá. Eu tive a honra, e aí falo com graça e leveza, de ter sido aluno do Paulo Freire por 4 anos na Unicamp. Fui auxiliar didático dele 2 anos, né? E fui motorista dele 1 ano. Vou explicar por quê. O meu orientador, o Pedro Gurgen, era o diretor da faculdade. E o diretor da faculdade, eu era orientando, era o mais moço, fazia o mestrado, não tinha emprego. E o motorista da escola ficava só até às 5, e só tinha um carro. Então ele falava: César, eu sou teu orientador e diretor, você é obrigado a levar o Paulo Freire para São Paulo. Porque o Paulo Freire terminava a aula às 5h30, 6 horas. Agora, quando eu via, eu só não fui levar, eu ia buscar. Que eu vi que luz que saía desse homem, né? E agora, há 3 anos atrás, eu faltei numa reunião do departamento, me elegeram chefe do departamento, né? Porque eu não pude me defender. Porque entre nós, ser chefe é uma tragédia, né? Quer dizer, ninguém precisa ser chefe de ninguém. E eu sou chefe do departamento, que a sala do meu lado é do Dermeval Saviani. A da minha frente é do Rubem Alves. Eu sou chefe do Rubem Alves e do Dermeval Saviani. Fui aluno do Paulo Freire. Quando você quiser, querido. Minha sala é 11 de lá, é na frente. Agora, quarta-feira que vem eu vou fazer uma reunião com os professores. Eu já estou tremendo, porque são os meus professores. Eu só me acalmei esses tempos porque eu li o Bertolt Brecht, usando o Bernard de Chartres, um medievalista, dizendo: suba no ombro dos gigantes para olhar mais longe, mas não se esqueça que eles te seguraram no ar. Reverencia quem te segurou no ar. Aprender é subir no ombro dos gigantes. Ensinar é deixar que suba nos seus ombros, né? Isso é lindo. Deixa que suba nos seus ombros. Agora, o Paulo Freire falava assim, ó, numa das aulas que eu me lembro: eu escuto as pessoas dizerem: vamos resgatar a tradição de leitura do Brasil. E aí eu impertinentemente pergunto: resgatar o quê, querido? Resgatar o que nunca existiu, né? O senhorzinho de cana-de-açúcar não tinha livro no Nordeste. O senhor de café em São Paulo, os barões, não tinham livros. As 7 mulheres do Bento Gonçalves eram 7 analfabetas, né? Advogado até hoje compra livro de metro, para parecer que tem livro no escritório, né? Mas ninguém lê. Paulo Freire falava assim: fomos constituídos por uma medievalidade avessa ao livro. O livro é só do padre e do juiz, ou do secretário, que tem segredo, secreta. Então a leitura não é democrática no Brasil. O livro não é um ícone popular. Fomos constituídos para ouvir sermão, para participar de procissão e para ver parada militar e carnaval. Somos audiotas e vidiotas, mas não leitores. Não temos a concentração moderna da leitura. Nem adultos, nem jovens e nem crianças. Ele dizia: a leitura no Brasil é uma coisa extraordinária. Não é da cultura. E ele dizia assim: mas gostamos de sermos vistos portando o livro. Há uma suvacologia prática no Brasil, né? Livro debaixo do sovaco. E você anda com o livro para mostrar que é poderoso, e alguém lhe pergunta: lê o livro? Dizia Paulo Freire: a pessoa não tem coragem de mentir, faz um eufemismo, diz: dei uma olhadinha, entenda, não li, não vou ler. Expectativa de leitura per capita anual brasileira, 1,7. Expectativa de leitura per capita francesa, 21,3, né? Argentina, 18, né? Agora vejam, professores, empreendedores, líderes, né? Ler é uma possibilidade. A escola da leitura tem que começar numa microfranquia.
A pedagogia do respeito, a pedagogia da sustentabilidade, a pedagogia da leitura. Se as crianças só lerem com a gente, vocês já estão fazendo um grande sucesso. E se você ler junto com elas, porque se eu fosse ministro, eu colocaria 1 hora de leitura na escola, professores lendo. Porque ninguém lê no Brasil, gente. Todo mundo engana todo mundo. E as condições materiais hoje são piores para os professores, que tem dupla ou tripla jornada. Os alunos são obrigados a ler livros para passar no vestibular. Agora vejam, a leitura não é uma virtude brasileira. Urge uma empresa construída. Uma empresa, o Estado na sua parte, construída. Uma escola que lê. Aqui na nossa microfranquia, as crianças leem. Isso é uma novidade. Isso é uma pedagogia nova. Né? Ler. E ler, a gente vai começar a gostar de ler depois de ler muito. Não é no começo. O começo é cansativo. Porque ler é um hábito, não é uma coisa natural. Agora, o Benjamin Constant tem uma resolução que ele diz assim, que foi de onde eu tirei a ideia minha. Ele fala assim: as escolas militares, o diretor tem o mínimo patente de capitão. Os professores sejam oficiais, já os inspetores e B10 podem ser sargentos. Né? Nessas escolas prevaleça o jaleco verde-oliva, porque tal como o exército cuida do corpo e das fronteiras, o professor é o soldado da alma. Que horror, né? Eu não quero nem ser nem frade jesuíta e nem soldado de ninguém. Mas nós professores achamos que somos frades e que somos soldados. Todo mundo no Brasil começa a ser professor de batina preta. Pedagógico, evidentemente, não físico. Tem gente que aposenta de batina preta. Magistrocentrismo e emulação. E não desconfia. Mas tem gente que desconfia e fica angustiado. E sai da batina preta e veste o jaleco verde-oliva. Professor Ordem e Progresso. Porque o Benjamin Constant copiou do Auguste Comte: o amor como princípio, a ordem como meio, o progresso como fim. Tirou o amor, que é de sua menos importância na caserna, e deixou ordem e progresso. E fez o professor leigo, conservador, tradicional, ordem e progresso, que diz: se você fizer do jeito que eu estou ensinando, do jeito que eu estou mandando, sem tirar nem pôr, no dia da prova, ordem. Eu te darei nota e te passarei de ano, progresso. Né? Se você não fizer do jeito que eu estou mandando, desordem, não tem progresso. Mas professor, eu cheguei por outro caminho. Não é o verdadeiro, não é da ordem, não tem progresso. Somos colonizados por uma visão tridentina, jesuíta, anacrônica, e somos colonizados por uma visão positivista, militar, de caserna. Eu dava uma aula de ensino médio aqui em Campinas, e um dia dei para os meus alunos do ensino médio: o que é o positivismo diante dos debates que fizemos? Um aluno meu, que talvez não tivesse estudado, respondeu assim: professor César, como o senhor é um democrata e a filosofia respeita a opinião de todos, eu diria que positivismo é tudo aquilo que se opõe a todo e qualquer negativismo. Eu falei: não, seu Rolando Lero, nada disso, né? Enganador, né? Não tem nada a ver isso. Positivismo vem do francês le positif, que é o contrário do le naturel. O natural, aquilo que brota por si. O positivo, aquilo que eu imponho sobre a natureza. Então o positivismo é a imposição sobre a natureza. Nós somos tridentinos e positivistas. Por isso é que há um fracasso dos adolescentes e crianças na escola, porque essa escola só pode produzir fracassados, quanto não sublimados, né? Agora, essa escola vai até 1930. Em 30 começou a terceira escola brasileira, professores. Quem é que criou essa escola? Getúlio Vargas, em 30. Getúlio Dornelles Vargas. Ele governa o Brasil até 46, mas influencia o Brasil até 70, praticamente. 40 anos de Getúlio, do getulismo, nacionalismo. Agora, Getúlio Vargas fez o que no Brasil? Modernizou o país, criou uma indústria, criou uma estrutura urbano-industrial. Ah, isso é bom, isso. Obrigado, Celi. É porque eu fico fugindo do foco, aí melhorou. Obrigado. Getúlio Vargas é o nosso Napoleão Bonaparte. Ele criou a Revolução Moderna no Brasil. O Brasil antes de Getúlio é o Brasil agrário, o Brasil depois de Getúlio é o Brasil industrial urbano. Foi ele que fez. Só que para fazer um país industrial ele tinha que seguir o modelo europeu. Tivesse ele seguido a Inglaterra, a Rainha Vitória fez, desde o século XVIII, uma escola de 8 horas para os adolescentes e crianças da Inglaterra. Elas primeiro eram 7 horas, depois 7 horas e meia, hoje 8 horas, de 4 a 17 anos.
Tivesse ele seguido a França de Napoleão Bonaparte, escola de 8 horas, do Condorcet, ministro de 1794. Mas Getúlio Vargas admirava 2 líderes mundiais, Adolfo Hitler e Benito Mussolini, né? Getúlio Vargas era nazista, fascista, nacional-populismo, e ele implantou no Brasil nacional-populismo. O Perón na Argentina, que é o peronismo, que é o quê? O populismo de inspiração fascista, com um ditador. E para colocar uma escola, ele chamou o mineiro Francisco Campos, né? Ser mineiro é uma virtude, os mineiros são cheios de criatividade. Fico pensando o que tem depois das montanhas, fica criando livros e coisas, né, Suzana? Agora, além de mineiro, ele tinha um defeito. Ele tinha sido vice-presidente do Partido Integralista Brasileiro, partido do Plínio Salgado, que seguia no Brasil as ideias de Adolfo Hitler, Hanauê, salve o chefe, o bigodinho do Hitler, a camisetinha verde e aqui uma gravatinha preta, usava o Eta e o Sigma como símbolos, como se fosse a suástica. E esse homem é ministro da Educação. Ele diz assim: eu farei desse país um país moderno. Até agora é uma fazenda iluminada, condenando. Eu trarei as chaminés do futuro e as sirenes do progresso, porque a escola é a irmã siamesa da fábrica. Agora, a escola no Brasil será como uma pirâmide, terá uma base no chão para que todos entrem, mas seja tão rígida que só os mais aptos cheguem ao topo. Getúlio Vargas, né? E aí, o que mais que o Gustavo Capanema fala? A escola tem como única função expandir os talentos necessários ao desenvolvimento industrial emergente. Então, se a gente quiser que a escola prepare só para o mercado, nós estamos fazendo a pedagogia fascista. Então nós temos que fazer que a escola prepare para a vida. Escola é herança, escola é dádiva, escola é doação, não é cobrança e preparação somente, né? A escola não pode ser só cobrança. A escola tem que ser bolo de vó, coisa boa, alegre, coisa presente, atenciosa, acolhedora. E no Brasil ela não é. Não foi com os jesuítas, não foi com os positivistas e não é agora com o fascismo. O Getúlio Vargas pede que os professores usem um jaleco branco, que tinha um bolso quadrado. E eu colocaria no meu terceira ala 200 pessoas de jaleco branco, a escola fascista. E como é que o Brasil copiou? Copiou o grupo escolar, que lá na Itália se chamava grupo escolare. Copiou da Itália, o grupo escolar. Como é que era o grupo escolar? Frente italiana, bem bonitinha, arquitetura italiana, quase toda cidade tem um grupo escolar. Sala de diretor, inspetoria de aluno, biblioteca, sala de ciências, um pátio cimentado, italiano, o corredor retangular, primeira A, segunda A, terceira A, primeira B, segunda B, terceira B. As crianças entravam pela pedagogia da nuca, em fila indiana, de guarda-pozinho branco, quando batia o sinal, ficavam em fila, pelo tamanho, no pátio, com a mãozinha no ombro do outro, cantando: criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar, meu sonho infantil, ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Parecia judeus em campo de concentração, né? Por quê? Porque o grupo escolar era um campo de concentração para selecionar os melhores para vender para o mercado de trabalho. E como é que fazia a seleção? Pela cultura da escola, centrada na avaliação perversa. Prova todo dia, prova todo sábado, prova mensal, prova semestral, exame final, sabatina, prova todo sábado. E o temido exame de admissão ao ginásio, que no meu estado, o Paraná, deixava 80% das crianças fora, passava só 20%. E hoje o último elo desse aguilhão perverso chama vestibular, que está com os dias contados, né? É essa forma de seleção perversa na base anterior. Agora, eu morava no sítio no Paraná, passou o homem que passava veneno contra o barbeiro, Sueli. Passou nos barracos da minha casa, porque nós éramos meeiros de um fazendeiro. Pegava o café de ameia, como se dizia, para tocar 5 alqueires e meia quarta. Meu pai tocava. E aí, o homem passando veneno, SUCAM chamava, Superintendência de Combate às Endemias, falou para minha mãe:
a senhora não vai mandar esse menino para a escola? Ele já está grandinho. Ela falou assim, mas ele é tão espertinho, ajuda tanto aqui na roça, né? Aí ele olhou assim na prateleira que chamava guarda-comida e viu uma lata de leite em pó que o governo dava, de 5 litros, né, de leite em pó, escrito, não se pode vender nem cambiar, Aliança para o Progresso, vinha dos Estados Unidos, para combater o comunismo, né? Aí ele falou assim, se a senhora não mandar mais ele para a escola, se o postinho souber, não dá mais o leite para a senhora. Aí ela disse, então é bom ir para a escola. E minha mãe era prática, né? Falou, filho, então acho que é melhor você ir lá matricular. Eu falei, mas mãe, o que é matricular? Eu também não sei, filho. Mas você é espertinho, vai lá, você pergunta e já matricula. Eu falei, como que eu vou, mãe? Vai no caminhão do veneno. Eu falei, mas e o veneno? Ah, menino, vai no outro canto, que o veneno não vem no cesto, se você não for nele, né? Minha mãe era prática, né? É maravilha, né? E eu fui. Cheguei lá, tinha 70 crianças na pré-matrícula. Primeiro emparedaram as crianças, puseram tudo na parede. Diz um psicólogo que o pensamento autoritário tem medo de movimento. Toda criança fora de ordem e movimentando derruba o pensamento autoritário. Então ele tem que fazer as crianças, quieta menino, fica parado, empareda. Todo mundo que é autoritário empareda a criança, né? Eu fiquei emparedadinho ali, passou a diretora e o professor Norberto, que eu conhecia da igreja. Norberto Sumbach, um alemão, ele fazia leitura na igreja com uma voz bonita, eu admirava e tinha medo. E ele tinha sobrancelhas bem espessas, que ele chamava de taturana preta, né? O professor Norberto passou, você falou assim, o senhor não é filho da dona Maria Helena? Eu fiquei todo feliz, um adulto falando com uma criança, eu falei assim, sou sim, professor, por quê? Porque a sua mãe saiu dessa escola porque eu a deixei por 1/10. O ano que vem talvez você caia comigo, esteja preparado, viu menino? Gente, embrulhou meu estômago. No primeiro dia, e a diretora já aproveitou, cadê seu sapato, menino? Eu falei, diretora, eu não tenho sapato, eu saí correndo e de chinelo mesmo. Mas você tem sapato em casa? Eu falei, a verdade, eu não tenho também não, só tenho chinelo. Então pode sair, que a sua mãe devia saber que aqui é lugar de se vestir decentemente. Sem sapato não está matriculado. Eu saí triste. Andei 5 quilômetros para chegar em casa. Cheguei e falei, mãe, o professor que expulsou a senhora vai me expulsar no ano que vem. Ela falou assim, filho, calma que Deus é grande, não é assim. Aí a segunda coisa, eu falei, mãe, a diretora disse que eu não estou matriculado, porque eu não tenho sapato. Aí ela ficou triste, ela andava para lá e para cá, e deixava a escumadeira aqui, a concha ali, ficava perdida, e falando alto, e falava assim, como é que pode não querer estudar o filho da gente? Por causa de um sapato, e nem é o pé que usa, é a cabeça. Quer dizer, a visão dela é prática, né? Quer dizer, seu pai vai chegar, nós vamos resolver isso. Meu pai chegou, pegou os arreios do cavalo, jogou em cima do milho, do paiol, lavou a mão na gamela e sentou para comer. Minha mãe fazia o prato dele quente e a minha mãe falava quando ele não estava lá, homem já é triste, com fome é o demônio. Então ela nunca falava nada quando ele chegava. Ele comia de colher com a mão esquerda. Ela falava, homem que nem leite, a gente sai de perto e ferve. Ela falava isso. Eu nunca entendi, depois que eu cresci que eu entendi. Aí ele deu 3 colheradas, ela falou assim, o menino foi matricular hoje. Eu já estava calmo assim. Bom mesmo para alguém daqui pelo menos escapar dessa vida dura nossa aqui. Aí continuou. Na 7ª colherada ela falou assim, mas ele não matriculou porque... Ela falou assim, por quê? Fizeram um teste, já é burro, não pode ir para a escola? Não é isso, é que ele não tem sapato, você não devia falar assim. Aí a minha mãe reagiu. Aí meu pai comeu até o finalzinho. Aí falou assim, isso não está certo. Por causa de sapato não vai ficar sem ir para a escola. Pegue 3 sacas de café, vamos pôr aí na charrete, vamos lá no seu bem-vindo vender e comprar hoje. Porque amanhã eu tenho coisa mais importante para fazer que cuidar das bicheiras das vacas do compadre. Olha o grau de comparação, né? Seu bem-vindo era um homem que tinha uma máquina de beneficiar café na entrada da cidade. Ele escreveu bem-vindo para saudar as pessoas, o povo chamava de bem-vindo. O nome dele era João Pedro, né? Não tinha nada a ver, né? Então foi no seu bem-vindo, vendeu o café, pegou o dinheiro, foi na casa pernambucana e falou assim, eu quero um sapato para o meu filho estudar. É pobre, já conta tudo, só comprou um sapato, sabe, né? E eu quero que seja bom, forte e rígido, que dê para esse menino, que dê para o outro, que dê para o outro, pelo menos 3, né? Com um sapato só. O homem falou, vou cabrar 765, dona. Vem de São Paulo, é rijo, duro, forte e bom. Ela dá o dinheiro, dá. Aí a hora que ela foi embrulhar, ela falou assim, mas tem um probleminha, dona. Qual que é? Ele é um pouco maior que o pezinho dele. Ela falou assim, não é problema. É só para representar na escola. É tranquilo.
Tem bucha lá em casa sobrando, tudo isso, chuchar a bucha para ele. Pode ficar tranquilo, o pezinho cresce logo. Já falei para ele, vai andar até a cidade, vai lavar o pé na padaria, vou saber quando eu for para a missa se fez bagunça, vai entrar de sapato na escola, sem chutar pedrinha, porque todo dia eu confio. A hora que sair da escola, espero o povo dissolver, conversando conversa mole, para ninguém ficar chato. A hora que o povo sair, pega o sapato, põe no bornal e volta descalço para casa. Eu fazia isso, gente. Um dia tocava um gado, eu fui pulando a história e enfiei o pé no prego. Cheguei e falei, mãe, estourei o pé no prego, com medo da varinha de marmela dela. Ela, estava de sapato, filho? Eu falei, não, mãe, graças a Deus, meu filho. Ela disse, o pé é só vacinar contra o teto. Vai lá amanhã, pega carona com o leiteiro aí, vai emborcadinho no cavalo do leiteiro, você toma uma vacina lá, fica 2 dias com a febre e já passa. O sapato é que é o problema. Ela tinha um pilão carunchado, ela emborcou para ninguém usar, ela põe o sapato em cima, parecia um bezerro de ouro na minha casa, viu, gente? Quase que me persignava, viu? Agora, no dia da escolha de salas, eu estava de sapato, fiz direitinho como ela mandou, emparedaram todo mundo outra vez. Aí passou a diretora, o professor Norberto e mais 2 professoras. E aquele medo. E a diretora anunciou solenemente para os emparedados: neste ano teremos 3 primeiras séries, primeira A, primeira B, primeira C. A primeira A serão os meninos e meninas que ficarão com o professor Norberto. Meu coração apertou. Ela falou assim: já adianto, os meninos e meninas da cidade, que têm mais facilidade para aprender e para terminar a 4ª série. Aí eu aliviei, falei, Deus é grande, né? Minha mãe tinha razão. Mas foi a primeira mentira que eu ouvi na escola também. Quem já leu Ian Amos Comênios, Didática Magna, o livro mais importante da modernidade, todo mundo que é moderno aprendeu com Comênio. Comênio diz assim: Deus não é injusto, não daria a uma alma melhor que a outra, e a natureza não é ignorante, ela dá a cada um o que é necessário. Portanto, a educação e a escola são juntos a arte de ensinar tudo a todos, porque o saber está no método e não na alma. Então não existe professor que ensina bem e criança que não aprende. Ele não ensina bem, o seu método é atrasado e anacrônico, né? Toda criança aprende, porque aprender é existir para o ser humano. A gente aprende ao ser concebido e só deixa de aprender quando morre. Então, se a criança não está aprendendo, não está existindo nos conteúdos e práticas escolares, é porque a escola não dialoga com ela. A escola que é ruim, não a criança. O método que é ruim. É adultista, anacrônico e atrasado, né? Agora, como a competição aqui é forte, o que aconteceu? Ela falou assim: a dona Zenilda ficará com os meninos e meninas do resto da cidade. E a dona Cotinha, nossa professora mais antiga, ficará com os meninos e meninas dos bairros do Fundão, que o dia que cair ponte não chegarão. E alguns poucos é que vão chegar na 4ª série. São Francisco do Embaú, Curiango, São Francisco de Paula. E eu não escutei nada, não entendi, falei: e eu, professora? Ah, você é da onde, menino? Sou do Curiango. Então você é burro ou surdo? Acabei de falar. Turma C, Fundão, dona Cotinha, né? Como ela me deu a alternativa, eu pensei, sou surdo. Fiquei hoje, porque não era, né? Agora, gente, vejam só. Passei o primeiro ano com a dona Cotinha, maravilhoso. Até me lembro um dia, 3º dia de aula, ela falou assim: traga o pão feito em casa, os lanchinhos de vocês. Eu trouxe feliz, a minha mãe alvejava um saco de farinha e bordava. Eu trouxe o pão feito em casa. A hora que eu fui comer, tirei daquela lancheirinha que você atarrachava do lado, né? Veio o menino da 1ª série A com uma broa de padaria que parecia um sol de beleza, né? E meu pãozinho colheu, né? E o menino falou assim: olha o pão desse moleque, pão feito em casa, pão horroroso. Eu fiquei tão triste que eu não comi. Entreguei pro Manelão na saída, que era um mendigo. Falei: mãe, falaram que seu pão era feio, fiquei com vergonha, entreguei pro Manelão. Ela ficou triste, falou: filho, você gosta tanto, por que isso? Fala com eles que não deve fazer isso. Amanhã você não faça isso. No outro dia ela me deu, eu falei: vou comer. A hora que eu abri, vieram 2 meninos com 2 broas. E eu falei assim: o pão dele está fedendo cacaca de galinha. Aí eu fiquei mais triste. Comi na saída e falei: mãe, falaram que seu pão estava fedendo cacaca de galinha, mas não estava, porque eu comi na saída. Eu falei: lógico que não estava, menino. Faço com tanto carinho. Ô menino, você está me ofendendo assim, não faça mais assim. Fale com eles. Aí eu dilacerando a minha mãe, eu magoado. 3º dia eu era bom na pedrada. Eu falei: vou dar uma pedrada, né? Eu tinha na mão esquerda, dar uma pedrada boa, né? Levei uma pedrinha. É a minha saída. A hora que eu abri o pão, veio o menino mais velho, bateu no pão e ele caiu. Aí eu joguei a pedra, juntei o pão, fui chorar atrás da casa da bomba.
Falei, eu não vou ficar nessa escola, aqui ninguém gosta de mim, esse sapato fica tudo aqui parecendo um pato, eu não sei andar, eu vou embora daqui, nem que a minha mãe me bata. A dona Cotinha viu o que aconteceu comigo, colocou todo mundo para dentro na hora do intervalo, terminado o intervalo, passou uma composição, desceu até no meio e falou assim, menino, vem aqui. Eu cheguei perto dela e disse, como é seu nome? César. E seu sobrenome? Eu falei, Nunes. Qual que é a sua família? Eu falei, o seu Eduardo, o seu Júlio. Conheço. Senta aqui pertinho de mim. Sentei perto dela, ela me abraçou. E eu fiquei duro, porque lá em casa só abraçava gente doente. Né? Quer dizer, eu não sabia nem reagir, né? Fiquei parado assim. Aí ela disse, agora que você está bem pertinho de mim, conta o que aconteceu, por que você não quis entrar na escola, na sala? Eu falei, eles falaram do pão da minha mãe, o pão da broa, o pão da padaria. Você vai falar ou vai chorar? Eu falei, vou falar. Falei certinho, ela me tirou do lado, pôs na frente dela e falou assim, menino, você sabe como é que é feito o pão da padaria? Eu falei, não sei, professor, eu olhando bem nela sentadinha. Nem você, nem ninguém é feito de madrugada, pode ser bem feito, pode não ser bem feito. E como é que a sua mãe faz o pão lá? Isso eu sei, professor. Ela põe a caçarola, ela joga 6 ovos, aí ela põe um pouco de trigo, aí ela põe o fermento, ela põe um pouco de leite mono, põe um pouco de banha, põe um pouco de sal para combater o açúcar, e aí ela vai cantando e vai preparando e põe depois para crescer com um cobertor no sol, e vai untando as coisas enquanto o forninho está quente, depois ela põe a brasa e assa. Fica um cheiro bom na casa. Então você vê, eu falei, veja. E você sabe por que o pão da sua mãe cresce, menino? Eu falei, professor, eu não sei. Eu sei. Porque o amor que as mães têm pelos filhos fica no coraçãozinho delas e sai pelos braços e pelos dedos quando elas estão fazendo alguma coisa para os filhos. E quando a mãe amassa o pão, ela diz, tomara que esse menino tenha o coração bem aberto para aprender tudo. Tomara que esse menino, ao comer esse pão, aprenda tudo para tirar nós um dia dessa roça. E aí, olha aqui para mim, menina, eu olhei para ela. Nunca tenha vergonha do seu pai e da sua mãe. Um homem começa quando honra o pai e a mãe. E agora come o pão. Eu falei, professora, caiu. O que não mata engorda. Daqui que eu limpo assim. Eu limpo. E me deu um abraço. E eu comi aquele pão seco. E ela me pegou pela mão e me levou na sala de aula e falou assim, já sei o que aconteceu, não quero saber quem foi, não vai acontecer mais. Nessa escola, Deus, o pai e a mãe são sagrados. Isso chama autoridade, como eu disse no começo. Quem é autor, né? Dona Cotinha. Eu fiquei todo garboso, sentei, porque ela me trouxe pela mão, né? Fiquei feliz. Passei um ano maravilhoso com a Dona Cotinha. E passei para o segundo ano. Segundo ano, peguei sarampo, daí passaram o sarampeiro, passei para o terceiro, né? Não porque eu... Aí ficaram 2 segundas séries, uma terceira série e meia quarta série. Aí eu caí com o professor Norberto. Na quarta série era só ele. Ele tinha sobrancelha, como eu disse, e chamava a prova de Armagedon. Gente, eu já fiz psicanálise. Tirei muita coisa, mas isso não consegui tirar ainda, né? Eu falava assim, no dia do Armagedon, o sol se escurecerá, a lua perderá a claridade, as estrelas cairão do céu. Ao soar minha primeira pergunta, estejam preparados que eu não repetirei. Eu só fui entender meu estado mental esses dias assistindo o Avatar. Quer dizer, era um absurdo. Gente, ele passava ditado, eu não entendia. E era o último a entregar. Terminou aí, Lesma. Falei, eu, professor? Você mesmo, sua mãe era Palermo, mas você é pior que ela, menino. Lesma na escola, lesma na vida. Isso é bullying, né? Hoje, né? Eu fiquei conhecido como lesma. Um dia, ele deu uma prova que eu não soube nada, foi por último, eu disse, menino, você não é só lesma. Você é lesma e burro. Se existisse um bicho para te representar, ia chamar lesburro. Meio lesma e meio burro, né? Aí eles pegavam um toco de giz, desenhavam a lesma com a orelhinha do burro e escrevia César para a escola, né? Eu fiquei um tempo estigmatizado com isso. O que aconteceu na quarta série? Eu fui um dos reprovados, né? Porque eu não conseguia relacionar com esse professor, com essa escola fascista, masoquista, que já tinha frustrado a minha mãe. Era questão de DNA pedagógico. Eu fui reprovado. Cheguei e falei, meu irmão me alcançou, você é burro, hein? Fiz outra vez a quarta série, fui para o exame de admissão, era a dona Zenilde que ia dar. Ela foi ganhar neném e veio o professor Norberto. Meu irmão passou e eu não, que eu não conseguia olhar para ele. Sabe como é que era o exame de admissão? Redação de 10 linhas,
2 questões de matemática, uma de história, uma de geografia e 6 pontos de conhecimentos gerais decorados. Sorteava um, você tinha 3 minutos para fazer. Nem doutorado é assim hoje, viu? Quer dizer, era fazer a bitola para jogar fora as crianças populares do Brasil. Por isso que prova não mede inteligência. Prova nenhuma. Prova no Brasil é um mecanismo de qualificação social e do trabalho, mas não de inteligência e de cultura, né? Agora, no Brasil ela tem essa marca, ela poderia superar isso para ter uma outra forma de compreender o desempenho das crianças e a aprendizagem, inclusive, mas não é ainda no Brasil, nós não temos esse modelo ainda. Não é o seu caso, evidentemente. Me deu um chute no peito, né? Eu desconversei e fui embora triste. À noite encontrei com a dona Coatinha e falei: dona Coatinha, a senhora tinha razão, não deu certo.